Para mim não apareceu, não. Ai, obrigada, Lucas. Nada. Gente, eu vou ter que voltar um pouquinho, então, para falar, né? Vou voltar um pouco aqui. Falar bem rápido, mas tem que falar. Uma teleradiografia frontal, né? Ela é uma técnica póstero-anterior do crânio, né? Projeção cefalométrica. Ela serve para assimetrias faciais, né? Por quê? Porque ela consegue avaliar o lado direito e o esquerdo conjuntamente. A gente consegue traçar parâmetros, né, entre um lado e o outro. Então, ela é muito usada para cirurgia ortognática e para avaliar essa relação dentro maxilar do paciente. A gente consegue enxergar as estruturas uma ao lado da outra, né? Na projeção da teleradiografia, a gente colocava uma região, né, um lado do paciente sobreposto ao outro. Então, isso não nos possibilitava essa avaliação de assimetrias. O filme é colocado na frente do paciente, o plano sagital é perpendicular ao filme, né? E o filme é paralelo ao plano coronal do paciente. E o feixe central também é perpendicular ao filme. Aqui é o posicionamento do paciente e o cefalostato, né? Essa parte do cefalostato gira. Na teleradiografia, o paciente fica de lado, né? Aqui do lado do filme. Quando eu vou fazer a teleradiografia frontal, eu giro o cefalostato e coloco o paciente de frente para o filme. E o feixe de raio-x incide aqui, né, por trás do paciente. A imagem é essa, né? A gente consegue analisar as órbitas, seio frontal, seios maxilares, fossa nasal, septo nasal, a mandíbula, né? Todo o contorno da mandíbula, a gente consegue avaliar a dentição. E aí a gente faz, como na radiografia lateral, a gente consegue marcar pontos aqui e traçar, né? Linhas, ângulos, fazer medidas e dar esse diagnóstico. O paciente tem assimetria facial, não tem, precisa de uma intervenção ortopédica ou ortognática aqui e consegue fazer esse diagnóstico e traçar um plano de tratamento eficiente para o paciente. A PA de mandíbula também se chama Towne, né? Pode ser Towne normal ou Towne modificada. Geralmente a gente usa a Towne modificada, que é o paciente de boca aberta, né? Ela pode ser chamada também de póstero anterior de ramo e ângulo da mandíbula. Como pela técnica consegue remover várias sobreposições, ela é muito usada, né, para avaliar o ramo e o ângulo da mandíbula. A fronte e o ápice nasal do paciente ficam encostados no filme, né, o paciente fica nessa posição assim. E a incidência dos raios-x é 2 centímetros abaixo da protuberância occipital externa. Desse modo, né? A fronte do paciente, o ápice nasal. E a incidência do feixe de raio-x é aqui, ó, 2 centímetros abaixo da protuberância occipital. Então, como a técnica permite liberar muita sobreposição, é muito boa para a gente avaliar o ramo da mandíbula e o ângulo, né? Então, nos permite avaliar a fratura, né, da cabeça da mandíbula, né? Muitos acidentes produzem fratura nessa área aqui e no ângulo da mandíbula. E também patologias, né? A gente vê muita incidência de queratocisto, por exemplo, ameloblastoma nessa região. A radiografia ajuda bastante. A PA de seio, né, também chamada técnica de Watters,
é uma radiografia póstero-anterior dos seios maxilares e do seio frontal. O plano sagital também fica perpendicular ao filme, o paciente fica de frente para o filme, e ao invés, na PA de mandíbula, a fronte e o ápice nasal ficam encostados, né, no filme, aqui não. Aqui é o ápice nasal e o mento que ficam encostados no filme. O paciente pode ficar de boca aberta ou fechada. Geralmente é fechado. E a incidência do feixe de raio-x também é 2 centímetros abaixo da protuberância occipital externa. Então, para que serve, né? A PA de seio ou de Watters é muito, muito usada para avaliação dos seios frontais e maxilar, né? A gente consegue avaliar, né, esses seios, muito usado na pesquisa de sinusites e também pesquisa de corpos estranhos, né? Como com o advento da implantodontia e cada vez está mais popular a implantodontia, a gente consegue, às vezes, né, encontrar corpos estranhos, né, parafusos de implante. Não é uma coisa corriqueira na clínica, mas é bastante comum a gente encontrar. Talvez o paciente vai já sabendo que teve, né, esse evento, avisado pelo profissional, mas algumas vezes também pode acontecer de ser um exame de rotina e a gente encontrar, né? Na radiografia panorâmica, por exemplo, aí a gente faz essas técnicas para melhor localizar. Claro, né, que hoje em dia, com o advento da tomografia, muito mais eficiente. E serve também para avaliar fraturas de maxila, né, da maxila do terço médio da face. Algumas estruturas aqui, como os zigomáticos, são mais visíveis por causa do posicionamento do paciente, afasta as estruturas, né, tira a sobreposição. Então, esse é o posicionamento, né, paciente que está de boca aberta, mas geralmente a gente faz de boca fechada. E a incidência do raio-x 2 centímetros abaixo da protuberância occipital. A radiografia é essa, né? A gente consegue identificar, ó, muito bem o seio frontal do paciente, os seios maxilares e o terço médio da face, né? Quando a gente vê que tem sinusite, aqui, ó, fica mais radiopaco, né? Fica discretamente radiopaco. Não é igual o osso, não, mas é um pouco mais radiopaco. A gente vê como se fosse... tem um professor com o qual eu já fiz cursos, ele fala assim que é como se fosse uma piscina, porque o muco, né? O paciente joga a cabeça para trás e o muco vai junto. E fica bem niveladinho, assim. A área radiopaca. A projeção axial, né? Ou então submento vértice, que é como o livro fala, né? Submento vértice, é a projeção axial de Hertz. Ela é muito usada na pesquisa e localização de fraturas no arco zigomático, porque eu consigo enxergar perfeitamente aqui o arco zigomático do paciente, né? Uma das poucas radiografias que me dão essa imagem do arco zigomático. E também a cabeça da mandíbula e o processo coronoide. Eu consigo também avaliar a parede posterior do seio maxilar, né? Então, algumas fraturas mais complexas, né? Isso aqui é lógico que umas radiografias como essas a gente não vai usar na nossa clínica na clínica corriqueira, né? O cirurgião dentista, né? Clínico geral não vai usar uma radiografia dessa. Essa radiografia, por exemplo, eu nunca fiz lá na clínica. Isso aqui é mais usado em ambiente hospitalar. Mas a gente precisa ter noção que existe, né? E que eu posso lançar a mão em alguma emergência. Então, olha o posicionamento do paciente.
E a incidência é aqui, né? Um pouco abaixo do mento. O arco zigomático da paciente está aqui, então, nessa incidência, eu consigo remover, né, toda a sobreposição do arco zigomático, que é muito difícil. Ele fica sobreposto a praticamente tudo, né, nas outras radiografias, nas outras técnicas. Então, a radiografia, assim, um pouco, eu acho ela bonitinha. E aqui, ó, a gente enxerga o arco zigomático, cabeça da mandíbula, né, parede posterior do seio. Mas é uma radiografia pouco usada. E aí, vamos para a nossa estrela, né? Olha aqui que alguém está me falando aqui. A radiografia panorâmica também é chamada de pantomografia, né? O que quer dizer isso? É uma radiografia que seleciona uma camada do paciente. Ela não, apesar de exibir assim, muita sobreposição, ela tem um plano focal. E aí, o principal atrativo dessa radiografia, né? E ela inclui nas suas imagens o que está dentro desse plano focal. Ele é limitado, né? E o que está fora dele ou fica duplicado ou fica borrado, né? Geralmente essas estruturas vão ficar muito borradas. Ela é usada, né, para avaliação das estruturas faciais, dos arcos dentários, né, tanto da maxila quanto da mandíbula, e das estruturas de suporte desses dentes, né? Aí ela tem uma diferença das outras radiografias que a gente já estudou. Por quê? Porque a fonte de raio-x fica fixa, a fonte de raio-x e o receptor de imagens giram em torno do paciente, enquanto nas outras radiografias os dois ficavam fixos, né? Então, a estrutura do aparelho é bastante diferente no caso dessa radiografia aqui. As principais indicações da panorâmica, né? Ela dá uma avaliação geral da dentição. Isso eu quero que fique bem claro para vocês, gente. Se tem uma coisa que vocês precisam aprender nessa aula, é que radiografia panorâmica não serve para diagnóstico de cárie, de lesão apical, serve como o quê? Triagem. Então, não, eu quero dar uma olhada. Mas o diagnóstico, bater o martelo, falar, as radiografias intrabucais são as radiografias de eleição. Então, se eu estou com um paciente lá, eu preciso pesquisar cárie, não, então não vou pedir uma panorâmica, eu vou pedir radiografias intrabucais. O máximo que eu posso fazer é assim, mas eu nem imagino onde tem, então talvez eu peça uma panorâmica para me indicar quais radiografias periapicais eu vou pedir, né, no momento futuro, pode até ser, mas para avaliação, a panorâmica não é usada. E, assim, muitas pessoas têm se formado, né, têm terminado a faculdade imaginando que a panorâmica é o coringa dos coringas. Melhorou demais a imagem radiográfica panorâmica? Nossa, melhorou demais. Depois, na aula prática, eu quero ver se eu consigo projetar umas radiografias analógicas, né? E umas radiografias panorâmicas. Claro que hoje vocês vão ver isso, né? Digitais. Mas é tão engraçado que uma das minhas grandes amigas, né? Para dizer a minha melhor amiga, ela é endodontista. E agora é implantodontista também. Nós formamos junto, ela veio morar em Goianésia. E assim, eu fui para um congresso, né? A gente usava raio-x analógico na clínica. Eu fui para o congresso em São Paulo, CIOSP, e conheci as radiografias digitais. Voltei e falei, Ana Cláudia, não dá. A radiografia panorâmica digital, você consegue enxergar lâmina dura, ligamento periodontal. Ela que dia em radiografia panorâmica, né? Lâmina dura e ligamento periodontal, né? São muito da área da endodontia.
Mas o que é isso, então? Aí não vai precisar mais de raio-x periapical. Não, vai precisar sim. Mas é uma evolução, você não entende a diferença da imagem. E realmente, quando eu olho hoje para uma radiografia panorâmica analógica, me dá uma vontade de chorar e falar assim, como que eu laudava uma imagem dessa? Alguém assistiu a aula do professor Carlos Estrela na jornada? Sim, Lembra que ele falou tanto de panorâmica, Lucas? De tomo? sim, lembro. Falou muito, né? Parece que a aula foi Aham. mais de tomo do que de endo, né? Uhum. E aí, ele usou muito assim, nas radiografias a gente meio que adivinha, né? Lembra que ele falou algumas vezes isso, assim? Se eu usar só uma periapical, eu vou adivinhar. O meu sentimento em relação à radiografia analógica e a radiografia, especialmente a panorâmica digital, é esse, sabe? Parece que a gente adivinhava. E lógico que agora, né, na tomografia, antes o laudo de quem laudava só imagem bidimensional, né, radiografias, era de um jeito, hoje em dia eu olho uma coisa e falo, mas será que isso é assim mesmo? Né? Será que é isso? Antes eu laudava na maior tranquilidade, isso é assim. Então, quando a gente começa a laudar tomografia, e no próximo semestre vocês vão ter aula de tomografia, a gente começa a desconfiar muito da imagem bidimensional. E o sentimento é esse, assim, nossa, como que eu laudava e falava que isso era assim? E hoje a tomografia me mostra imagens diferentes. Óbvio, né? A gente ainda usa muito as radiografias, a gente ainda usa muito, são exames muito mais, né, de rotina, assim, 90% dos exames dos pacientes atendidos lá na clínica são de radiografia, são bidimensionais, tem sim o seu valor, mas a gente começa a desconfiar, né? E realmente, quem se acostumou a olhar para uma imagem digital, quando olha para a analógica, dá vontade de chorar, né? Então, assim, a radiografia panorâmica, mesmo que ela tenha melhorado muito a sua imagem, né? Como eu disse, agora a gente consegue enxergar a lâmina dura, ligamento periodontal, né? O contraste é muito melhor, né? A gente consegue variar a densidade, a gente consegue colocar filtros, ainda assim, não é a radiografia de eleição para diagnóstico de cárie. E muitos dentistas se formam achando que a panorâmica é o coringa de tudo. Vou lá, faço uma tomada só, ao invés de 14, e vai resolver a minha vida. Não é assim, gente. Por favor, não se formem com esse pensamento na cabeça. Vai ser muito ruim para vocês, para os seus pacientes. Então, radiografia panorâmica é bom, mas não é a melhor coisa do mundo. Ela é muito boa para análise de patologias intraósseas, né? A gente consegue, olha, uma visão geral da mandíbula do paciente, né? Com uma certa nitidez, consegue uma visão boa, né, da maxila, apesar da sobreposição. Olha os seios, né, maxilares, a gente enxerga beleza. Então, ela é boa para patologias, né? Para avaliação de ATM, a gente fala que a panorâmica é uma radiografia de triagem em relação à ATM. O que quer dizer isso, né? Como a gente faz muita radiografia panorâmica, né? A gente consegue avaliar discrepâncias, né, entre o formato das cabeças da mandíbula, o formato das fossas articulares. Ela é a radiografia de eleição para um diagnóstico de articulação? Não, mas a gente consegue avaliar, às vezes essa não é a queixa do paciente, mas a gente consegue avaliar e talvez fazer um diagnóstico mais precoce. Avaliação de dentes impactados, né? Presença de terceiros molares. Aí, no caso de avaliação de terceiro molar,
Já não é legal eu fazer uma extração de terceiro molar, levando em consideração somente uma periapical. A gente tem muito, o que eu falo muito também não é uma coisa corriqueira, rotineira, mas aparece, né? Presença de quartos molares. Então, para avaliação de dentes impactados, terceiros molares, a periapical não é legal. Não é legal você fazer extração de terceiro molar usando periapical. É melhor usar uma panorâmica, por causa da extensão radiografada, né? Da área radiografada ser muito maior. A gente consegue avaliar melhor a relação do dente impactado, né? Que eu vou mostrar dente impactado para vocês mais na frente ali, com a base da mandíbula, né? Com o canal da mandíbula. Então, cada macaco no seu galho. Assim como não dá, é muito complicado eu planejar um implante a partir de uma radiografia periapical, como a gente às vezes é solicitado lá na clínica. Como que eu vou? Lembra que qual que é a função da periapical, a área que eu necessito ser envolvida na radiografia? É o dente inteiro, um pouco, né? 1 a 2 milímetros além da superfície incisal ou oclusal e 1 a 2 milímetros além do ápice. Então, eu tenho obrigação de enxergar canal da mandíbula? Não. Então, se eu não tenho obrigação numa radiografia periapical, eu posso enxergar? Sim, mas eu não tenho obrigação. Por quê? Porque às vezes o paciente é muito grande, às vezes o fundo, o soalho bucal dele é limitado, então eu não consigo inserir aquele filme no soalho bucal e o canal da mandíbula é posicionado mais inferior no osso, né? Então, o que acontece? Eu não tenho essa obrigação nenhuma, mas às vezes as pessoas querem enxergar o canal da mandíbula numa radiografia periapical. Eu posso enxergar? Sim, mas eu tenho essa obrigação? Não. É muito diferente do que eu posso, do que pode acontecer e eu ter a obrigação de acontecer, né? Avaliação da cronologia de erupção. Então, quando eu olho para uma criança, né, um raio-x de uma criança, eu consigo enxergar como está essa cronologia. O lateral, o 12, está na mesma cronologia do 22, o paciente tem 7, 8 anos, está normal, né? Essa erupção, já erupcionou incisivos, já esfoliou incisivos, e os caninos, né? Como está essa risólise, né? Essa reabsorção radicular dos dentes, né? Descidos para a erupção dos permanentes. Como que está isso tudo? Eu consigo avaliar na radiografia panorâmica. Ontem mesmo, minha cunhada, Cláudia, eu estou preocupada, né? Que a minha afilhadinha, filha dela, tá com 8 anos, não esfoliou nenhum dente. Eu devo me preocupar? Eu falei, eu assim, acho que talvez é bom a gente fazer uma radiografia panorâmica para dar uma olhadinha, ficar mais tranquilo. Porque 8 anos já, né? Em novembro já faz 9, não esfoliou nenhum dos dentes. Então, semana que vem a gente já vai fazer uma radiografia para dar uma avaliada nisso, né? São situações bem comuns na nossa vivência clínica, né? Pesquisa de traumas, né? Avaliação de distúrbios de desenvolvimento, né? Doenças sistêmicas, doenças genéticas. Muita gente consegue ver, né? Um exemplo é querubismo, algumas alterações assim. E as vantagens, né, da panorâmica? Ela exibe uma ampla cobertura dos ossos faciais, né? A gente enxerga quase tudo da face, né? Praticamente toda a face do paciente, apesar de ter bastante sobreposição, e numa dose de radiação baixa, né? Se a gente comparar a radiação de uma radiografia panorâmica para um check-up periapical, o check-up periapical irradia muito mais o paciente. Mas vai me servir? Não, né? Para diagnosticar cárie, por exemplo? Não.
Então, como eu disse, cada macaco no seu galho, cada técnica com a sua indicação. Mas ela tem uma grande vantagem que é a facilidade técnica. Muito mais fácil fazer uma panorâmica, muito menor o tempo, do que um check-up periapical, por exemplo. Uma panorâmica eu consigo fazer em 2 minutos, né? As meninas lá na clínica até menos que isso. Um check-up periapical, mesmo elas lá, assim, muito treinadas, né, muito boas, em menos de 15 minutos é quase impossível de fazer, só se o paciente for extremamente colaborativo, né? Então, a rapidez, né, é uma grande vantagem. O uso em pacientes com trismo, né? O que é trismo? Dificuldade de abrir a boca. Como que se o paciente não abre a boca, eu vou conseguir fazer uma radiografia periapical? É muito complicado, né? Fácil a apresentação do caso ao paciente. Eu mostro uma imagem panorâmica, a maioria dos pacientes entendem. Eu consigo explicar, né? Consigo expor o meu plano de tratamento, falar sobre aquilo com ele. É muito legal. As desvantagens, né? Como eu já disse, baixa resolução, pobreza de detalhes. Ela apresenta uma ampliação desigual das imagens, especialmente no sentido horizontal. Amplia bastante, né? Eu vou parar a aula que eu vou comentar mais tranquilamente sobre isso na nossa próxima exposição.